orientar o paciente sobre o término da cirurgia, garantir sua privacidade e zelar para a sua segurança. E fazer anotações sobre a assistência prestada em interesse específico, providenciando ao destino os pacientes de alta médica. Então, as referências que a gente utilizou é pelo COFEM, quem quiser acompanhar o decreto, certo? 944-0687, de 1986. POSSARI também, que é um livro de centro cirúrgico, planejamento, organização e gestão. SOBEC, que é diretrizes e práticas, né, em enfermagem cirúrgica e processamento de produtos para a saúde. Então, essas ações, né, atribuições, foram retiradas dessas referências. Bom, então, continuando, né, o gerenciamento da assistência de enfermagem, de ginecologia e obstetrícia, é importante o quê? Que a gerência ela possa providenciar nesse ambiente alguns insumos, né, alguns materiais que estão ali dentro, conforme a própria que foi dito anteriormente, quanto às atribuições, já dá para perceber como é uma área complexa, né, quão é variado os materiais utilizados dentro de um centro cirúrgico na área de ginecologia e obstetrícia, né. Então, é importante que possa ser provido alguns EPIs e roupa privativa, ou seja, então, nesse sentido, há uma necessidade de articulação com o setor de rouparia, que é responsável tanto pela lavagem desses materiais, a lavanderia, como também de costura e confecção das roupas privativas. Se não tiver esse serviço em determinado hospital, deve ser feita a compra desses materiais, mas é importante que a cada dia, a cada plantão, exista minimamente, né, uma roupa para que esses profissionais possam estar exercendo seu trabalho dentro do centro cirúrgico. Além disso, é importante que haja os equipamentos de proteção individual, né, que são os EPIs, que é um material ou ferramenta de trabalho. E, em decorrência do próprio Covid, tem se dado maior atenção por todos os profissionais que estão nesses ambientes, né, principalmente em referência ao Covid, para que eles possam estar utilizando essas ferramentas a todo momento e com o maior cuidado de troca no devido tempo. Então, outros materiais, nós temos alguns kits que são utilizados, né, kits ginecológicos, por exemplo, que eu vou mostrar aqui, o AMIL, que é a aspiração, kit parto, cesariana, cateterismo vesical, os medicamentos, são apenas alguns dos exemplos dos insumos necessários que o gerente ele precisa estar a par disso aí e poder estar provendo juntamente com os outros setores auxiliares, para que ele possa estar desempenhando o seu trabalho eficazmente e para que o serviço ele possa ser contínuo, a enfermagem possa dar assistência devida. Okay? Então, aqui eu trago um vídeo que aborda, essa foi uma campanha da SCIH, quanto ao uso adequado de paramentação e desparamentação dos materiais. Né? E a gerência, ela propôs de orientar isso a nível de direção, né? Que a nível de direção é importante ter um cuidado com todos os setores. Então, nesse sentido, desse trabalho estipulado pela direção, todos os serviços precisariam ter esse treinamento do uso adequado de EPIs, paramentação e desparamentação. Então, aqui é uma imagem, um vídeo, que foi feito em campanha, né, pela coordenadora da SCIH. Muito interessante esse vídeo. Aqui mostra a sequência de paramentação. Primeiro você tem que lavar suas mãos, retirar toda a sujidade,
para retirar as bactérias transitórias. Então, você faz a sua lavagem normal, depois você vai fazendo a sequência, né, palma a palma, conforme estipulado pela Anvisa, a palma, o dorso da mão, interdigital, entre os dedos, depois a ponta das unhas, dos dedos de um lado do outro, depois essa parte da mão. Né? Então, essa campanha foi bem interessante. Primeiro começava com a higienização de mãos, depois com a sequência correta da utilização do avental de barreira, né? Depois a máscara, né? Depois o óculos ou face shield ou protetor facial, depois o gorro por cima, né? E por último a luva para realizar aquele procedimento. Então, essa campanha foi bem interessante e bem articulada para que todos os profissionais pudessem estar aderindo essa prática. Então, também na forma de retirar os equipamentos da forma correta, evitando assim a contaminação, porque estudos apontaram que no próprio processo de retirada desses materiais era onde ocorria maior contaminação, porque é onde estava de fato contaminado após o procedimento, né? Então, é bem interessante, com base nas formas de contaminação, utilizando o exemplo do coronavírus, né, que nós temos gotícula, ou superfície, né, e questão dos aerossóis também. E o ambiente hospitalar, principalmente onde tem UTI, e durante o processo de intubação e desintubação, esses aerossóis, eles são mais, estão aumentados, né, e também seria uma forma de contaminação. Por isso que foi bem pertinente essa questão de fornecimento de todos esses EPIs necessários para o processo de trabalho. E, além desse, outros materiais devem ser fornecidos, né? E a gerência está a par disso aí, de possibilitar, de articular com os outros setores para que seu setor esteja bem abastecido. E a gente precisa ter essa capacidade de antever as ações, né? Prever e saber o que é que eu tenho no meu arsenal. Quais são os materiais que eu vou precisar? Como está sendo a dinâmica do trabalho? Quantas cirurgias estão ocorrendo? Né? Então, com base nisso, a gente vai poder ter o levantamento de quanto e quanto tempo esses materiais precisam ser comprados e a gente precisa estar abastecido para que, no momento da assistência, a gente tenha esses insumos. E a equipe esteja protegida, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Okay? Aqui a questão do kit ginecológico, um modelo, né? Então, de forma geral, esses equipamentos, esse kit ginecológico, por exemplo, pelo menos do centro cirúrgico ao qual eu trabalho, ele vem do CME, da Central de Materiais de Esterilização, que prepara o kit ginecológico, que nesse caso ele é esterilizado, ele passa pela autoclave, né, pelo ciclo 132. Então, todo o processo químico e físico é feito nele. E ele vai ser utilizado no centro cirúrgico. Tá? Outros materiais, esse é da AMIL, que é a da aspiração manual intrauterina. Então, aqui é um modelo dos materiais também, uma das ferramentas que precisam haver no setor disponibilizado para a cirurgia, esse procedimento. Além disso, nós temos um kit parto, né, para, no caso de centro obstétrico, que tem também parto humano, parto natural, parto de preferência que seja humanizado. Né? Então, alguns materiais que precisam ter nessa parte de insumos, que precisam estar sempre presentes. Aqui é uma caixa de cesariana, né, que tem aproximadamente 72 peças, com afastadores, pinças homeostáticas, né? Então, aqui nós temos também o cateterismo vesical, para fazer a sondagem vesical, todas essas ferramentas que vocês já devem conhecer. E alguns fármacos que são prescritos, geralmente solicitados pelo próprio anestesista. Ele faz a lista, então a gente precisa articular bem, enquanto gerente, com os anestesistas, porque eles vão estar prescrevendo os medicamentos necessários no momento cirúrgico, ok?
Se for no caso de parto, também algum medicamento articular também com os obstetras. Se for necessário para o RM, também com os pediatras, neonatologistas e tudo isso. Tem que ter essa articulação, essa conversa, para que possa realmente o serviço fluir. Aqui eu botei um cadeadozinho no psicotrópico, porque esses medicamentos, eles realmente precisam estar chaves, porque são medicamentos controlados, e eles não podem estar, de modo algum, de fácil acesso, eles precisam realmente estar trancados, né, para que possam ser utilizados na medida certa, pelo profissional certo, no paciente certo. Então, seguindo todo o rigor, tá, para o uso desses medicamentos. Aqui o outro modelo, né, o outro kit, que é o kit anestésico, que é utilizado especificamente pelo anestesista durante o tipo de anestesia que ele vai estar utilizando, vai estar realizando. E é importante que o kit esteja também pronto para que possa haver o procedimento. Aqui são os serviços auxiliares, né? Então, serviços que vão estar nos ajudando, que precisamos estar o tempo todo de mãos dadas com esse serviço, porque são eles que vão estar nos conferindo os materiais. Então, é muito importante, por exemplo, o almoxarifado. No almoxarifado, onde eu trabalho, quase todo dia eu entro em contato com o coordenador do almoxarifado, porque é um material que está avariado, que eu preciso repor. É um material, por exemplo, ultimamente eu liguei para ele, né, a gente se comunicou com relação à incubadora, né, de transporte. Então, é um material fixo que o almoxarifado, ele pode estar veiculando alguns itens, né, mas de forma geral, o almoxarifado a gente articula também a questão dos materiais de escritório, né? Então, caneta para o time-out, que é um quadro onde a gente coloca algumas informações de hora de início, hora de término, equipe cirúrgica, o horário do nascimento, alguma intervenção feita, número de compressas. Então, tudo isso a gente utiliza essa estratégia lá para poder realizar. Então, precisa ter o lápis lá, aquele ambiente, precisa também ter pastas no escritório, precisa ter caneta, folhas de ofício. Então, o almoxarifado, ele vai estar nos conferindo tudo isso. Okay? O Infarma também é outro setor que nos oferece alguns saneantes, né? Água sanitária, álcool. Então, a gente precisa também estar todo o tempo conversando com eles para que eles possam estar nos fornecendo esse material. Já a nutrição, a gente sabe que todo trabalhador precisa, né, ele merece ter suas refeições. Então, a nutrição, ele vai estar encarregado a fornecer o material adequado para que nossos profissionais possam estar bem nutridos. Não só os pacientes, mas os profissionais também. E lá a gente precisa sempre estar verificando o horário, quando ocorre, por exemplo, uma cirurgia no horário do almoço. A gente solicita para que venha em outro momento, ou para que antecipe, né? E é importante a gente ter esse bom relacionamento, né? E sempre estar nos comunicando com esses coordenadores que também querem desempenhar melhor, que a gente precisa estar tendo a comunicação. Comunicação é uma palavra-chave, fundamental, para que possa haver esse bom entrosamento e cada setor possa servir um ao outro da melhor maneira. Okay? Outro também é a higienização. Lá no centro cirúrgico, né, no centro cirúrgico é importante que haja uma pessoa específica, uma equipe específica e apenas daquele setor. Por quê? Uma vez que é um ambiente limpo, que deve estar o mais limpo possível, com o mínimo de contaminação, de risco de infecção, né, porque as cirurgias são limpas. Embora tenha algumas potencialmente contaminadas pela área, mas o setor em si, ele precisa estar o mais limpo possível. E a higienização, ela precisa estar, ela está o tempo todo fazendo tanto as limpezas gerais, né, de pisos, superfícies, como também as terminais. Após cada procedimento cirúrgico, ela limpa toda a sala,
recolhe alguns materiais, né, contaminados, utilizando seus equipamentos, né, de proteção, faz a higienização corretamente. E outros tipos de higienização, a própria equipe, os técnicos de enfermagem também, eles fazem, né, de acordo com sua atribuição. Além disso, nós temos o patrimônio, né? Então, o patrimônio, que eu, no início até eu confundi um pouquinho com o almoxarifado, quando eu falei do coordenador que eu sempre interajo. Na verdade, o patrimônio, que é responsável pelos materiais fixos, né? Os materiais que têm maior durabilidade no setor. Então, por exemplo, laringoscópio, monitores, carros de anestesia, foco de luz. Então, todos esses materiais a gente precisa estar articulando com o setor do patrimônio, autorizando, solicitando, né, avaliando. Além disso, nós precisamos de outros serviços que precisam estar à nossa disposição, serviço de apoio, por exemplo, uma tomada que quebra, algum material que está sem um plug, ou algum bisturi que está sem a placa, que precisa, que houve uma danificação de um lápis cirúrgico, né? Então, tudo isso, uma caneta cirúrgica. Então, a gente precisa estar com esses setores interligados, né, nos ajudando. E a farmácia, além dos materiais, né, é importante ter uma farmácia satélite no próprio serviço, que iria ajudar bastante o gerente nesse sentido. A farmácia ela vai estar fornecendo todos os fármacos, todos os medicamentos, além dos medicamentos, alguns dos itens médicos hospitalares, né, como glicosímetro, termômetro e outros que a gente acaba utilizando, né, e precisa estar fazendo uso no dia a dia. Isso é de extrema importância. Então, aqui é um modelo, eu trouxe até uma imagem de um almoxarifado, que ele não pode estar dentro do seu setor, ele tem um setor específico, né, lá tem várias pessoas, e para cada material que você precisa, que são mais, principalmente os materiais de escritório, você precisa estar documentando tudo isso, né? Você precisa ter protocolo de recebimento e de entrega de materiais. Então, quando você vai lá, no caso, particularmente quanto gerente na área de assistência, quando a gente vai lá no almoxarifado, a gente precisa preencher um formulário e assinar e colocar a data. E assim, eles vão ter esse controle. Da mesma maneira que quando a gente recebe algum material lá no centro cirúrgico, novo, né? Então, a gente precisa também estar anotando tudo isso, né? Tendo muito cuidado para que possa estar abastecido com os materiais necessários, né? Geralmente, o informe a gente vai semanalmente para lá, para recolher todos os materiais. E também em outros momentos, outros dias, quando a gente sente a necessidade, também é importante fazer essa visita. Aqui o IFAMA, ele é responsável não só por fornecer os materiais como foram ditos, né? Álcool, saneantes, como água sanitária, detergente enzimático, quaternário de amônia, que são alguns dos materiais que a gente utiliza. Ele também pode fazer a diluição, certo? E ele tem um equipamento específico de saber a concentração ideal de cada um, tá? Nesse processo de diluição, nesse processo de preparação, distribuição dos materiais químicos. Tá? Nós temos também aqui, como exemplo de nutrição, muitas vezes a gente acha que a nutrição hospitalar, ela deve ter uma cozinha industrial, né? Então, nessa cozinha existem vários profissionais que estão atuando nela. E nesse setor, a gerência também deve estar articulando, porque são muitos trabalhos que devem ocorrer. E a gente, enquanto gerente da área assistencial, tem que também estar observando para saber a qualidade desse alimento que está sendo provido, né, para os funcionários e os próprios pacientes. Outro serviço que é muito importante, que é a CME. Então, a CME, ela anda de braço dado com o centro cirúrgico, e a gerência do centro cirúrgico deve estar de braço dado com a CME, quando não é o mesmo gerente de um e do outro, né? Então, em muitos locais existe a tríade, né? O gerente do centro cirúrgico é do CME e é da URPA. Então, o que é que ele vai fazer
no serviço da ACME. A ACME, ela vai estar recebendo o material que acabou de ser utilizado na cirurgia. Então, todo aquele material com secreções, ele vai passar para a CME, para a área suja da CME, que ele deve ter um fluxo. A gente vai ter uma outra aula só explicando CME, mas de forma geral, ele segue um fluxo unidirecional do mais sujo, mais contaminado, ao mais limpo e reservado, e guardado e redistribuído para o setor. Então, o CME ele é o coração do hospital, porque ele vai estar bombando, ele vai estar recebendo fluxos de materiais contaminados de todo o setor e vai estar levando e entregando materiais limpos para todos, esterilizados para todos os setores. Nem todo material vai precisar passar por esterilização, a gente vai explicar separadamente cada item. Né? Na próxima aula a gente vai ter essa oportunidade de explorar mais essa questão. Né? Mas, de modo geral, a articulação da CME com o centro cirúrgico é isso, ela vai receber o material, principalmente os materiais médicos cirúrgicos, metálicos, ou utilizados no ar comprimido, utilizado na oxigenação necessária, os circuitos do carro de anestesia, que mais? Muitos outros materiais, né, instrumentais, o kit, como eu já falei, o kit parto, o kit ginecológico, então são instrumentais que ela vai estar recebendo para poder fazer o reprocessamento. Então, ele passa na área do expurgo, a área suja, vai para limpo, passa por um processo químico. Quando ele já estiver limpo, ele vai passar para o setor que é já considerado o setor limpo. Ele segue a esterilização desses materiais, passa por um ciclo. Esse material, ao ser passado por esse ciclo, ele vai dentro de um invólucro. Geralmente, os kits do centro cirúrgico, eles vão ou numa manta, que tem uma durabilidade de 3 meses, ou também pode ser no algodão, a 100%, que tem uma durabilidade menor. Tá? Então, quando ele passa por esse processo, ele vai sendo reutilizado, porque ele já passou por tudo aquilo ali. E aí, nesse sentido, ao ser passado para o arsenal, ele vai estar lá só aguardando ser utilizado mais uma vez. Okay? E assim ele segue Então, o que é importante é que quando o material, primeiro, tem um material suficiente, né, de acordo com a rotatividade daquele hospital, e, em segundo plano, poder estar realizando, dando continuidade, né, no caso a CME, está sendo, assim que receber, já fazer o processamento, já disponibilizar no menor tempo possível esse material para ser reutilizado novamente, ou está com todo o processo químico e a autoclave também funcionando perfeitamente, para que essa esterilização ela possa estar sendo feita de fato. Né? Então, o CME ele é importante nesse sentido. Okay? Como eu falei, quanto à higienização, até botei aqui uma imagem de um MOP, porque no centro cirúrgico, no hospital, não pode jamais usar a vassoura. O MOP ele vai absorver aquela sujidade e não vai espalhar. Então, é bem característico o MOP em ambientes hospitalares. É o que deve acontecer. Né? Então, se alguém estiver vendo alguma vassoura no hospital, está totalmente errado. Tá? Então, isso aqui é um símbolo, apenas um objeto que nos faz relembrar a importância, né, da higienização dentro do setor. Porque com a higienização adequada, com os dos saneantes adequados, no tempo certo, né, o número de vezes necessários, então o ambiente ele vai estar com o mínimo risco de infecções de sítio cirúrgico, infecções nosocomiais. Nós temos essa questão, aqui o modelo, né, do patrimônio, a função do patrimônio no geral, na articulação enquanto gerentes de serviço. O patrimônio ele é responsável por tudo que está no hospital, né, os materiais fixos. Então, esse serviço também vai nos prover vários itens necessários. E assim a gente vai poder prover o nosso setor
uma boa assistência de enfermagem. Aí, por último, a farmácia, que o farmacêutico, a farmacêutica também existe a coordenação, e com eles a gente vai poder também estar pactuando alguns acordos, né? Principalmente aos fluxos, uma vez que a equipe de enfermagem ela não pode estar saindo do setor. Então, em algumas urgências, algumas emergências, é importante que haja uma farmácia satélite, porque esses itens podem ser utilizados no próprio setor. Sendo que, mesmo sendo a farmácia satélite, estando dentro do setor, ela só pode ser manipulada por um farmacêutico ou alguém que seja da área auxiliar de farmácia, mas para manipulação deve ser alguém que seja da própria área. A enfermagem ela não pode, no momento, entrar na farmácia, mesmo sendo satélite dentro do setor, e pegar o material. Okay? Então, é importante que esteja esses acordos, desses fluxos, né? No caso, em se tratando da farmácia, está fora do setor, então deve ter algum funcionário que possa viabilizar e que, então, a gerência ela precisa pensar também nessa questão de fluxo, precisa pensar na questão de transporte de materiais, precisa pensar de forma mais ampla, tá? As atribuições para que a enfermagem, a equipe de enfermagem, a equipe de médicos possam estar trabalhando de forma adequada, né? Para que no final o resultado seja bom, a cirurgia ou o serviço necessário na área de obstetrícia e ginecologia seja feita e que o paciente ele possa estar seguro, tanto quanto havendo os fármacos necessários, como todos os materiais físicos, todos os kits precisos, né? E que ele possa se sentir seguro, acolhido, para que ele possa desempenhar isso aí. Então, quanto a esse sentimento de acolhimento, de sentir que a assistência foi bem feita, então está relacionado também ao gerenciamento, né, que ele também tem como sua função o desenvolvimento de competências. E aí eu volto para a questão do núcleo de educação permanente. Então a gente sabe o quê? Que dentro de uma assistência, uma atividade de enfermagem na área de ginecologia e obstetrícia, existem muitas atribuições, muitas atividades a serem feitas, né? Então, é importante que a equipe ela esteja bem alinhada. Então, muitas vezes, o que você aprendeu na academia, para cada hospital, ele segue uma rotina diferente, além do que está exposto nos livros científicos. Então, é importante que essa educação permanente, ela venha para quê? Para que você possa melhorar cada vez mais o seu trabalho na sua vida profissional. Então, essa é a importância da educação permanente. É fazer aquilo que deve ser feito, a sua função, a sua atribuição melhorada. E para isso, cada atribuição, ela precisa ser repensada, cada forma de agir precisa ser melhorada a cada dia. E precisa ser adaptado também. Então, como a gente vai poder estar desenvolvendo essa atribuição cognitiva? Através de treinamento, através de oficina, né? Então, através de leitura. Então, a atribuição cognitiva você precisa ver, você precisa ler, ok? E a parte técnica é a parte das ações, que é a competência técnica. Então, aquilo que você vai estar realizando precisa estar melhorado. E muitas vezes sozinho, você poderia fazer de um jeito específico, mas quando você trabalha com equipe, então você precisa já repensar suas ações, tá? Sua prática, sua técnica já tem que ser um pouco diferente. E por último, nós temos o desenvolvimento da competência humana enquanto gerente do serviço. Então, o que é que ele precisa? Além dele prover, né, e promover uma educação permanente, ou seja, ele precisa pensar no todo, o que deve ser melhorado. Se chega um profissional que não tem ainda aquela rotina, ele precisa dar acesso a esse ensino para ele. Ele precisa promover essas práticas, né, esses simulados realísticos que muitas vezes são feitos. Mas também ele precisa desenvolver, ele, enquanto gerente, a competência que a gente chama humana, a competência de poder resolver conflitos existentes entre profissionais, entre profissional e outra categoria, entre profissional e paciente.
Então, ele precisa ter essa capacidade de verificar e de resolver. Tem que ter um bom relacionamento interpessoal. Ele tem que tentar sentir empatia